preto, escondido aqui, ó, e vai anastomosar com uma outra artéria que parte da língua externa, que a gente chama de circunflexa profunda. Artéria circunflexa profunda do ouvido. Essa artéria circunflexa profunda vai fazer uma rede anastomótica. Lembrando que as artérias intercostais posteriores também vão fugir dos espaços intercostais mais anteriormente, elas também vão participar da irrigação da parede, sobrepondo a anastomose do epigástrio superior. E mais, existem as correspondentes no abdômen, as artérias intercostais posteriores que partem da aorta. Quem é batizar elas? Lombares. Então, tem artérias intercostais posteriores, a 12ª. Depois vem a primeira lombar, a segunda, a terceira, quarta artérias lombares. As artérias lombares também ganham a parede posterolateral do abdômen e vai subir também essa parede. Então, só de olhar essa imagem e perceber que existe uma riqueza de vaso, fica claro entender que é possível estabelecer circulação colateral através dos vasos da parede do abdômen, entre subclave e externo. Então, olha aqui, artéria subclave, artéria posterior, epigástrio superior. Observe aqui, artéria epigástrio inferior e externo, que é a circulação colateral. Observe que o desenho só bota, ele é um desenho muito feliz, porque ele mostra a epigástrio inferior com um caminho maior, corroborando ser a epigástrio inferior a artéria dominante da parede. Olha de novo aqui, epigástrio inferior, circulação colateral. Agora a gente pode pedir na prova, uma obstrução, por exemplo, da aorta, sem esquecer a resposta com possíveis circulações colaterais, levando em conta essa anastomose entre os vasos epigástricos inferiores e superior. Tanto se aplica a artéria quanto veio. A parede do abdômen tem drenagem linfática? Tem. A drenagem linfática se faz para os linfonodos axilares, e aqui entenda-se os laterais, os peitorais, e também drena para os linfonodos inguinais superficiais e inguinais profundos. Só vou fazer uma observação aqui para vocês. Olhem aqui, o padrão de drenagem para a região axilar ou para a região inguinal tem como referência o plano transversal da cicatriz umbilical. Abaixo da cicatriz umbilical, a linfa vai para a região inguinal. Acima, vai para os linfonodos axilares, tudo do mesmo lado, ipsilateral, do mesmo lado. Então, gente, guarda que o tio vai contar. A drenagem da parede, do tronco, não guarda relação com os territórios de drenagem do ducto torácico e do ducto linfático direito. Entendeu o que eu falei? O ducto torácico e o linfático direito se aplica ao conteúdo cavitário, mas não à parede. Se eu pegar aqui, para onde isso vai? Vai para o lado direito. Mas se eu imaginar o território do ducto linfático direito e do ducto torácico, erroneamente eu poderia pensar que vai para o ducto torácico. Com a parede, eu levo em conta supra e infra-umbilical. E não o território do ducto torácico ou do ducto linfático direito. Finalmente, a inervação da parede. O que inerva a parede abdominal? Os tórax abdominais separados. E o subcostal. Mas a parte mais inferior já pega o primeiro lombar. O primeiro nervo lombar, guarda que tira contar. Ele vai dividir. O primeiro lombar divide. Quando ele divide, ele tem um pedacinho que vai para a região hipogástrica. E tem um pedacinho que vai para a região inguinal. Então ele é chamado de hipogástrico e inguinal. Vamos resolver. Tórax abdominais, subcostal, primeiro lombar. Hipogástrico e inguinal. É o primeiro lombar. A inervação da parede, ela vem de posterior para anterior e de lateral para medial. Concorda comigo? O nervo sai aqui da forâmina vertebral e vem aqui. Pronto. E ele chega na borda lateral do músculo reto do abdômen. Vai chegar na borda lateral do músculo. Então agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quero ver quem vai acertar. Imagine que eu tenha que abrir o abdômen, a parede abdominal do paciente. Qual seria o local melhor para abrir a parede depois desse arranjo todo que nós vimos aqui? Linhal, concorda comigo? A linhal. Usualmente não se abre em cima da linhal, mas um pouquinho lateral a ela, porque ela é uma região paucivascular de cicatrização. Entendido? Aí não vamos imaginar. Vou abrir aqui.
anular, camada laminar, sim? E aí eu vou encontrar a barriga do reto. Se a incisão for supra-umbilical, eu encontro camadas diferentes se for infra-umbilical. Mas eu vou fazer infra-umbilical. O que eu vou encontrar na frente do amor? Poliorose do oblíquo externo, do oblíquo interno e do transverso. Eu abro longitudinalmente a poliorose. Aí eu afasto a poliorose, quem que aparece? O músculo reto abdômen. Então a pergunta é essa agora para vocês. Vocês acham que eu deveria tracionar o músculo em direção lateral para ver a lâmina posterior, que é a face transversal? Eu deveria tracionar o músculo em direção medial ou cortar o vento do músculo? Por quê? Cortar não é uma boa. Deve evitar se qualquer coisa. Então, cortar não vou. A dúvida é agora, eu traciono medialmente ou lateralmente? Vamos lembrar, por onde que ele é inervado? Por onde que chegam os nervos do músculo reto? Na borda lateral. Estão entendendo o que eu falei? O nervo chega aqui. Então agora eu pergunto para vocês, se eu puxar o músculo medialmente, o que eu posso fazer com os nervos? Vamos ver, então de que lado que eu devo deslocar? Lateralmente, para não comprometer o suprimento nervoso e muscular. Né? Então, nas aberturas da parede, o músculo é deslocado lateralmente. Então, o cirurgião puxa o músculo lateralmente, ele preserva. Né? As incisões no adulto, né, elas são feitas preferencialmente, ou mais comumente, aproveitando esse arranjo, né, abrindo a barriga do reto, deslocando o músculo e abrindo a lâmina posterior. Na criança e no recém-nascido, sobretudo, as incisões podem ser feitas transversalmente no abdômen. Sabe por quê? Porque no recém-nascido, o oblíquo externo não está assim, o oblíquo interno não está assim. Todos estão assim, igual ao transverso. Na hora que o tronco cresce, os músculos se inclinam. Entendeu? Então, as incisões transversais, todas podem ser feitas com facilidade no recém-nascido, porque eu vou respeitar a disposição das fibras e vou afastá-las e ganhar cavidade. Né? Então, as incisões transversais são muito comuns. Quem for assistir uma cirurgia pediátrica é o cirurgião. Esse não planejou, você vai, por que fez assim? Porque os músculos ainda não ganharam obliquidade. Só vai ganhar obliquidade depois de 2 anos de idade. E agora eu pergunto para vocês: quem tem a parede mais frágil para conter o conteúdo? A criança, até 2 anos de idade, ou depois dessa faixa etária? Se as fibras ficarem oblíquas, não aumenta a resistência? Se elas estão paralelas, é menor. Por isso que recém-nascido nenenzinho tem um abdômen volumoso, porque as vísceras são proporcionalmente maiores, e isso é bom, porque na hora que ele inspira, o diafragma contrai e acomoda aquelas vísceras. Né? Mas aí o menininho de 1 ano, né, começa a andar, a mãe fica preocupada, está barrigudo o menino. Será que ele tem verme? Pode até ter verme, mas pode estar barrigudo, é explicado pela fragilidade da parede de conter e a desproporção das vísceras em relação à cavidade. Né? É desnecessário dizer para vocês que os nervos espinhais torácicos, a exceção do primeiro, que vai contribuir com o plexo braquial, trocam fibras. Então, aqui tem histórico cutâneo, né, de cada um dos nervos espinhais torácicos, é o próprio dermato que determina. É assim? Entendeu o problema? É um estudo. Né? Então, está aqui. Ó. Os guias gostam muito de marcar alguns dermatos. Né? Eu gosto de falar só, na região da cicatriz umbilical, está mais ou menos no T10. Na região de tórax, no região da mama, né, em geral, 4 e 5. Mas se eu concordar comigo, isso aí é muito variável, né? Na vovó pode estar lá na partela. É isso? Tudo bem. Alguém tem que falar isso para vocês. Isso aí. Aqui, ó, a visão posterior. Observe aqui, ó. O mesmo lombar também vai contribuir para a parte mais inferior. Aí mostrando situações em que vai fazer a abertura da cadeira. É claro que, modernamente, tá? As incisões são cada vez menores, né? Muitas vezes por via de vídeos, sem grandes incisões ao redor da parede, mas é muito usual ainda. As grandes aparatomias são abertas, né, em caso de trauma. E aqui mostrando as incisões que são feitas. Né? A incisão transversal na região do hipocôndrio, né, desculpa, ela é feita apenas na pele. Né? A pele é cortada transversalmente para poder ficar estética as carnes. Uma vez cortada transversalmente, quer dizer, você examinando, né, a pele transversalmente, o cirurgião agora já vai abrir todos os demais planos longitudinais, respeitando a característica da barriga do músculo reto. Né? Depois vai deslocar o vento do músculo lateralmente, não é abdominal, para não comprometer. Aí depois estrutura os planos direitinho e faz esse caso estético aqui, ó, para poder esconder, né,
Mas hoje em dia está cada vez menor o biquíni. Não é raro você ver umas mulheres, né, com smiles e sobrancelha. E lá, né, você fala assim, cesariana, cicatriz cesárea. Alguém tem que falar de vocês. Alguém, mas quem tem aí uma bisavó, né? Uma bisavó. Antigamente o senso estético não era tão preocupante, né? E as mulheres se expunham muito menos. Então não é raro, né? As bisavós ou vovós, vovó hoje vocês são muito jovens, né? É bisavós. Cicatriz cesariana, longitudinal, né? O aspecto estético era secundário, que mostrava, não era só o vovô que via, né? Milhões lá que via, era isso. O vovô tinha um bom tato e olfato. Bom, não, vai lá. Alguém tem que falar para ele. Se eu não falar, quem vai falar? Sua mãe vai te chamar, seu pai? Vai falar isso aí. Ó, músculo é do abdômen. Agora olha que interessante. Aqui não é mais frágil? Pode formar hérnia também, porque tem um número menor de camadas. Ó, o trígono lombar não é mais frágil? Pode formar também hérnias, né? Na região umbilical, pode formar também hérnias. E na linha alba também pode formar, né? Porque, por exemplo, né? Aqui não é na linha alba. Aqui está na linha quiada, né? Na linha quiada, onde tem menor número de camadas da coluna, tá? Mas, olha só, a hérnia da barriga do reto, a hérnia lombar, a hérnia da linha alba, a hérnia umbilical, né? Aquele chamado de hérnia gástrica, né? Essas hérnias são frequentes? São, mas são as mais frequentes? De maneira alguma. Quando você escutar falar assim, fulano operou de hérnia, o que você vai pensar? Que hérnia é essa? É a hérnia inguinal. Porque a hérnia inguinal é onde está a maior fragilidade. E é por isso que eu vou falar dela agora para vocês, especificamente, rapidinho, para uns 20 minutos, né, da região inguinal. É igual para assim, antigamente se não cerveja era o quê? Brahma, né? Hoje não é mais assim, vamos tomar uma Brahma, é uma cerveja genérica, né? Vou comprar uma Gillette. Era uma lâmina de barbear, né? Hoje as coisas estão mudando, mas antigamente era assim. Bom, então, falando de hérnia, fala assim, inguinal, então assim, não lombar. Mas pode falar inguinal, você vai acertar com uma grande chance. Às vezes uma pessoa fala assim, um amigo meu sofreu um infarto. Você fala assim, foi na interventricular anterior. E porque é a mais comum dos estudos, né? Você não pode saber disso. É bom saber essas coisas. Então, bora olhar. Essa aqui, ó, é a região inguinal. Então, nós vamos mostrar ele. Olha, o que a região inguinal ganha importância? Porque a região inguinal é a parte mais frágil da parede antilateral do abdômen. Né? Então, essa região aqui, ó, é a região inguinal. E se vocês olharem agora, vocês vão ver que aqui existe um caminho nessa região inguinal, né? Que no sexo masculino dá passagem ao folículo espermático, além de estruturas nervosas, talvez um pouquinho, e no sexo feminino vai dar passagem a uma estrutura chamada ligamento redondo do útero, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Então nós temos que imaginar essa região inguinal com uma visão assim meio curiosa, que é o seguinte: olha, espinha superior e aqui a região do tuberculose. Como é que chama esse pedacinho que dá a panneurose do ombro externo? Ligamento. Mas agora eu vou ensinar o que é o ligamento espinhal de verdade. Não é isso. Quem estiver olhando isso aqui vai ter uma sensação que isso está fazendo uma curva, está voltando internamente. Conseguiu entender essa imagem? Dando essa sensação? Então imagine aqui agora. Vamos construir aqui um ligamento espinhal, né? Eu vou pegar aqui uma lâmina e vou fazer isso com ela, ó, vou dobrar. Vai virar. Isso aqui vira uma calha, com uma borda livre posterior. Entenderam? É só foi isso. Só um momento. Bem ponto, só bem ponto. Ó, vou fazer isso aqui. Entenderam agora? Isso é a poneurose do oblíquo externo. Ela chegou aqui inferiormente, ela não deixou uma borda cortante. Ela dobrou e deixou uma borda livre voltada superiormente. Todo mundo entendeu isso? Sabe quem vai prender aqui? Face a lata. Prende aqui.
E essa voltinha da aponeurose do músculo oblíquo externo, com borda livre superior e com cavidade voltada superiormente, isso que é o ligamento inguinal. Então, agora vamos definir. Ligamento inguinal, reflexão da aponeurose do músculo oblíquo externo do abdômen em direção superior, determinando uma borda livre voltada superiormente e uma concavidade da mesma forma, estendendo da espinha ilíaca anterosuperior ao tubérculo. Entendido agora? É posterior. Vou colocar agora aqui no ti. O ti vai retornar aqui. Estão entendendo? Ó, cá. Então, isso aqui é o ligamento inguinal. Ó, aqui é a aponeurose do oblíquo externo. Aqui dobrou. Estão entendendo? Então, agora o ligamento inguinal, nessa borda livre, eu posso dividir em 3 partes. Quem que vai prender os 2 terços laterais? O oblíquo interno do abdômen. Quem vai prender um terço lateral? Transverso. Todo mundo entendeu? E agora vem cá. Na hora que eu prender aqui o músculo oblíquo interno, eu vou prender o músculo transverso, e aonde não tiver nenhum dos 2 medialmente a face transversal, essa calha, quando os músculos prenderem aqui, ela vai virar o que agora? Um canal. Podem batizar o canal? Inguinal. Pronto. Então agora olha aqui, vamos ver quem vai acertar. Quem que vai formar a parede anterior do canal inguinal? A aponeurose do oblíquo externo. Quem que vai formar o assoalho do canal inguinal? O ligamento inguinal. E quem que vai formar a parede posterior do canal inguinal? A face transversal. Quem que vai formar o teto? As fibras musculares do oblíquo interno transverso. Entendeu? Depois eu vou desenhar. Então, essa parede posterior, cara. Vamos ver. Fica calmo. Fica calmo. Olha, entendeu isso aqui? Ridículo. Então, um materialzinho ali vai acertar, né? Atravessando a. Agora, olha aqui. Esse desenho não é muito bonitinho, não vai dar para entender o que eu quero mostrar. Aqui é a aponeurose do oblíquo externo, né? Ele não mostra esse arranjo formando ligamento inguinal, mas ele mostra o seguinte, que a aponeurose do oblíquo externo, ela tem uma solução de continuidade. Ela tem um buraco nela. Olha aqui. Esse buraco eu chamo de anel ou ânulo inguinal superficial. Se eu entrar por esse anel, eu caio no canal inguinal. Entendeu o que eu falei? Agora, olha que interessante. Como as fibras aponeuróticas se dispõem nessa direção, eu tenho uma fenda, uma abertura aqui, ela é perigosa essa fenda ser esgarçada e ampliar esse ângulo. Então, para evitar que o ângulo não sofra esgarçamento, fibras aponeuróticas de um lado cruzam para o lado contrário e fazem um reforço em cima. Tá? Essas fibras que vão para um lado e outro, ou seja, para uma perna e outra perna do ângulo superficial, são chamadas de fibras intercrurais. Crura é perna. Né? E aqui eu pus essa imagem para mostrar essa sensação de evitar o esgarçamento pelo cruzamento de fibras no ângulo superficial. Agora entenda o seguinte, vamos fazer aqui agora uma imagem, né? Uma coisa assim meio de ficção, vocês entenderem. Vamos construir aqui na sala uma parede aqui. Então eu vou chegar, vou colocar, vou esquecer aquela sua. Vou fazer o ligamento inguinal para que o chão assim. Né? Então eu vou pegar a aponeurose do oblíquo externo, vamos descer com ela, ela vai virar aqui no chão e vai deixar uma borda assim. Entendeu? Anterior, posterior. Essa pontinha suave do canal inguinal. Aí eu vou chegar no cantinho desse lado e vem com a tesoura aqui, corta um buraco. Que buraco que vocês? Ângulo inguinal superficial. Entendido? Pronto. Aí eu vou pegar 2 cortinas paralelas a essa primeira e uma eu vou puxá-la até 2 terços do ligamento inguinal e vou prender no ligamento inguinal. Oblíquo inteiro. A outra cortina eu venho aqui, pego só 1 terço lateral e prendo no ligamento inguinal. E pego uma última cortina bem fininha, que é a face transversal, e essa eu vou trazer até o final da região. Entendeu o que eu falei? Pronto. Então agora você conseguir entender o que eu disse. Imagina esse arranjo estruturado e agora nós vamos atravessar a parede. É claro que quando o testículo está migrando para o escroto, essas estruturas estão diferenciando simultaneamente. Vamos imaginar que está pronto, vai ficar fácil de entender. Né? Então está pronto. Nós podemos fazer um teatro, né? Faz um teatro que monta essas camadas aqui, e aí vem um de vocês bem serelepe, como sendo um testículo, e vai empurrar a parede.
vai interferir no número de camadas que vai empurrar. Concorda comigo? Então, olha aqui agora o esquema, mostrando o testículo que diferenciou do abdômen, você aprendeu em biologia, e depois o testículo vai migrar e posicionar no escroto. Existe uma estrutura embrionária que vai mostrar o caminho do testículo. É um cordão que vai da parte inferior do testículo até o escroto. Esse cordão ele vai sofrendo apoptose e vai encurtando. Quando ele vai encurtando, o testículo vai descendo. Aliado a isso, o embrião vai crescendo também. Então, também ajuda a deslocar o testículo. Entendido? Então, o testículo vai migrar. Com 28 semanas, ele está morando no escroto. E essa estrutura que vai mostrar o caminho do testículo, ele atravessa a parede abdominal, a futura parede que está diferenciando, né? Que é o canal inguinal, o caminho que ele vai passar. É o caminho mais frágil, logicamente mais fácil de atravessar. Né? E quando ele vai migrando, vai descendo, essa estrutura tem um nome, você vai aprender em biologia, chama gubernáculo. Aprenderam? Gubernáculo testis ou gubernáculo ovário, dependendo se é do testículo ou do ovário. Só que o ovário não vai para o lado maior, ele vai parar na terra. Né? E aí deixa eu ligar. Gubernáculo significa o que guia, o que mostra o caminho. Timão, não é Corinthians, não. Timão de navio, timão, né? O timão vai mostrar o caminho. Então, quando o testículo vai atravessar a parede, ele não é bom porque ele vai buscar a parede onde ele está mais frágil, que é na região. Tá? Vai encontrar essas camadas. Agora, o ponto que o testículo vai encontrar a camada é mais ou menos o ponto de meio caminho, metade do ligamento dele. Né? Então, agora, olha aí, a polineurose do oblíquo externo. Se ele está passando aqui, o terço lateral está aqui, o terço intermédio está aqui e o terço medial está aqui. Nesse ponto aqui, ele vai encontrar a fibra do oblíquo interno? Vai encontrar a face transversal? Vai encontrar fibras do músculo transverso do abdômen? Não. Entendeu o que eu falei? Está fácil? Né? Aqui, o transverso está aqui nesse cantinho, ele vai passar aqui e não vai encontrar. Então, agora observe o seguinte: ao empurrar as camadas, ele vai ganhando envoltório das camadas. É como se chegasse aqui no meu jalé, empurrasse com o dedo aqui, ó, de dentro para fora, o meu dedo ganhou um envoltório, um funil. Entendeu o que eu falei? Então, o testículo, ao encontrar a parede abdominal, ele empurra, primeiro, a face transversal. Depois, ele empurra a face muscular e fibra do músculo oblíquo dentro do abdômen. Não vai empurrar o transverso, porque o transverso está mais lateralizado. Entendeu o que eu falei? E depois ele vai bater aonde? Quem está aqui? A polineurose do oblíquo externo. Porque ele bate na polineurose do oblíquo externo e fala assim: essa eu não consigo empurrar. Essa é muito grossa. Aí ele olha assim medialmente, tem uma inclinação, tem um tobogã, tem um buraco. Ele fala assim: vou entrar. Ele entra e sai do no ângulo superficial. Quem está forrando o músculo oblíquo externo? A sua face muscular. Então vamos falar quais são as estruturas que ele vai arrastar consigo. Primeiro, face transversal. Segundo, fibras do oblíquo interno e sua face muscular. Depois, a face do músculo oblíquo externo. Entendido? Cada um desses invólucros vão ganhar nomes distintos ao abraçar o testículo. A face transversal vai constituir na face espermática interna. A face do músculo oblíquo interno e suas fibras vai constituir o músculo cremaster e a face cremastérica. Vamos ver agora. E, finalmente, a face do oblíquo externo, a face espermática externa. Então, vamos perguntar o que vai acertar. Se o testículo ficou no abdômen e não migrou, ele vai ter face cremática externa, cremastérica, interna? Não. Se o testículo migrou, mas parou no canal inguinal, não saiu pelo ânus superficial, qual vai faltar nele? A espermática externa. Entendeu? Pronto, aprendi. Né? Então, agora, olha isso aí, vamos ver na sequência o que vai acontecer. Olha lá, o músculo oblíquo externo, olha como fibras dele foram levadas, ó, junto com a migração do testículo. Isso aqui é constituir um músculo cremaster. Cremaster significa suspensório. Então, quando o cremaster contrai, o que ele faz com o testículo? Ele traciona o testículo de encontro à parede do abdômen. Tá? Então, é ele que puxa, né? Cremaster. Músculo cremaster. Tá? Observe aqui. Ó, agora, olhem lá. Removido músculo oblíquo externo, músculo cremaster, observe aqui o músculo transverso, que não foi arrastado porque ele não se interpôs no caminho da migração da gônada.
Entendeu o que eu falei? Do testículo. Mas, em compensação, olhem a face transversal. Ela foi trazida, foi feita uma evaginação da face, e isso vai constituir a face espermática interna. Todo mundo entendeu isso? Ridículo, né? É fácil? Então, agora vamos aprender. Olha lá. Oblíquo externo, seccionado, né? Mostrando aqui, ó, a face transversal assim, trazida e o músculo transverso que não foi incomodado. Agora eu vou falar. O livro fala assim: o músculo cremáceo ele é gerado por contribuição de fibras do músculo oblíquo interno do abdômen, que foram arrastados com a migração do intestino. Ponto. Como variação anatômica, o músculo transverso do abdômen também pode contribuir para constituir parte do músculo cremáceo. Ponto. Agora eu vou perguntar assim: qual que é a variação que tem que existir para que o transverso também possa participar da formação do cremáceo, do músculo cremáceo? Ele vai ter que inserir aonde? Mais medialmente no ligamento inguinal. Parabéns, tu entendeu? Né? Agora, olha aí. Isso aqui, ó, o ligamento inguinal. Isso aqui, ó, é o músculo reto do abdômen. Está aqui, ó, esse cantinho. E essas estruturas que estão vendo por transparência são os vasos epigástricos inferiores. Lembra que eu falei que vem da externa? Então, agora, olha só. Essa região toda aqui chama região inguinal. Nós chegamos à conclusão que ela é potencialmente mais frágil, que tem menos camadas, mas tem um canal, um percurso aqui de passagem. E aqui, vamos concordar comigo, essa região é a região mais frágil ainda. Olha o que eu tenho. Eu tenho face transversal, e aqui eu tenho a poneurose do músculo oblíquo externo, e sobrepondo aí nessa região, eu tenho um ânus superficial. Então aqui está fraco? Tá. Então esse é o ponto mais fraco. Se eu olhar, ligamento inguinal, borda lateral do músculo reto e os vasos epigástricos inferiores, eu tenho o que aqui? Um triângulo. Esse trígono chama trígono inguinal. Então, cuidado. Região inguinal é tudo. Trígono é um detalhe. Mas eu perguntar assim, qual que é a região mais frágil da divisão da região chamada inguinal? O trígono inguinal. Né? Então, o trígono inguinal é o ponto mais frágil. Qual que é o outro ponto mais frágil da região inguinal? Sem ser o trígono. O ânulo, o buraco por onde passaram as estruturas, concorda comigo? Se eu tenho um ânulo inguinal superficial, como é que vai chamar isso aí? Ânulo inguinal profundo. O que difere o ânulo superficial do profundo? Vamos entender. O superficial, eu cortei com a tesoura do buraco, cortei? Então ele é uma solução de continuidade, é um buraco de verdade. E o ânulo profundo, o que ele é? É eu empurrando o dedo no jaleco. Como é que chama isso aqui, olhando por dentro? Uma evaginação. É aquilo que sai para fora. Então, se eu chegar no cadáver, né, querer enxergar o ângulo profundo na parede anterior, eu vou conseguir vê-lo? Não. Eu chego e falo assim: onde é que está o ângulo profundo aqui? Ah, deixa eu olhar por dentro. É isso? Então, o ângulo profundo é uma evaginação. Né? E o ângulo superficial é uma solução de continuidade. Então, olha só. Na região inguinal, eu tenho dois pontos frágeis. O ângulo inguinal profundo, que dá acesso ao canal inguinal, e o trígono inguinal. Entendido? Fácil? Então, agora vamos continuar. Olha que bonito. Aqui, mostrando o nervo inguinal, porque está constituindo o conteúdo do canal inguinal, e o gênio femoral, que vai inervar o músculo cremáceo. Então, aqui agora, guardem lá. O gênio femoral, que é o nervo do plexo lobo sacral, lombar, ele vai inervar o cremáceo. Observe que as fibras do cremáceo vieram do oblíquo externo. Tá certo? Não. Do oblíquo interno. Olha agora esse desenho. Esse desenho é um resumo de tudo. Pele, tela subcutânea, aponeurose do oblíquo externo. Como é que chama essa voltinha aqui? Ligamento inguinal. O que é isso aqui? Fáscia lata. Né? Agora alguém vai acertar. Que músculo é esse aqui? Oblíquo interno. Qual que é esse aqui? Transverso do abdômen. Fáscia transversal. Então agora ficou facinho de ver. Isso aqui é o canal inguinal. Concorda comigo? Então agora vamos lá. Assoalho. Ligamento inguinal. Parede anterior. Poneurose do oblíquo externo. Teto. Fibras musculares. Interno e transverso. Parede posterior. Bastante assim. Ridículo isso aqui? Ridículo. Agora eu vou dar um ponto.
Deus, ele é muito bonito, mas ele tem um erro muito grande. Hein? Todo mundo concorda aqui? Você não é evidente. Então vamos lá, olha só. Tela subcutânea, camada areolar. Aqui é a camada laminar, ou face do escarpa. Ao invés dele fixar ela aqui, ó, interromper, para criar aquele espaço que existe quando você se coleta, né, em direção à região do peri, ele não mostrou interrupção, mostrou continuidade. Né? Então o desenho desce, o erro que é zero. Dividido por 2, 5, no bom, e você ganhou um ponto. Tá? Parabéns. Isso é a coisa mais bonita que vocês fizeram. Né? É o colega admirar o outro, né? É bonito isso, pessoal? Gente, eu não conheço. Tem um texto do Fernando Sabino que fala, Fernando Sabino fala assim, todo mundo, eu não conheço ninguém que chega e fala assim, não, brochei ontem. Né? Os defeitos, as pessoas não mostram defeitos, é verdade? Não quer mostrar só coisa boa, é bom mostrar. E quando o colega acerta outra coisa, é bom. Eles vão ganhar uma correção mais agradável. Vem cá, a turma do é uma turma muito boa. Eu acho que as turmas anteriores, eu dava aula no nono andar, eu estava reformando onde pode. E antes de dar aula no nono andar, eu dava aula aqui. Só que eu dava aula aqui no escuro. Apagava a luz, eu ficava aqui. Aí eu não vi ninguém participava, eu fui embora. Quando eu fui para o nono andar, lá não tinha ninguém apagar a luz. Então todo mundo participava. E eu já percebi o seguinte, se eu apagar a luz, vocês não participam não. Então quando acende a luz, né? Então a participação é não. Então eu tirei os outros para a vida. É melhor no claro do que no escuro. Olha aí. Entenda esse desenho. Presta atenção. Quando ele vai acertar. Olha só. O que é isso aqui? Já falei. São os vasos epigástricos inferiores. Estão entendendo o corte? O que é isso aqui? Músculo reto do abdômen. Tá? De um lado, de outro. Então vamos pegar. Isso aqui, ó, é o músculo oblíquo externo com sua poliorose. Esse é o oblíquo interno e esse aqui é o transverso. Fácil? Tem uma coisa para dizer. Então agora isso aqui, ó, é o testículo posicionado no escuro. Eu falei com vocês que existe uma correspondência entre as camadas, né, da região inguinal, a parede, com os involutórios ou invólucros do testículo e fluido externo. Então, vamos ver. A face do músculo oblíquo externo foi levada junto e formou a face espermática externa. A face e fibras musculares do oblíquo interno foram levadas e formou a face cremacéria e o músculo cremáceo. O pontilhado é o músculo cremáceo. Agora, olha aqui. Isso aqui é o perifone. Está quietinho lá. Isso aqui é a face transversal. E ela também foi levada junto e constituiu a face espermática interna. Tá? Então, tem uma questão na prova que fala assim: quem que dá origem à face espermática interna? Face transversal. Quem que originou a face cremacéria? Fibras do músculo cremáceo e sua face. E a espermática externa? A face do músculo oblíquo externo do abdômen. Pronto, sabe? Cuidado, no livro do professor Fatino, ele troca face por aponeurose. Não é a aponeurose do oblíquo externo, então o ponto interno vai formar os pontos. São as faces. Agora, olha aqui. Observe que essa região aqui, ó, do ângulo inguinal profundo, está lateral aos vasos epigástricos inferiores. Então, quer ver que ele vai acertar. Se isso aqui é vaso epigástrico inferior e isso aqui é o reto abdômen, como é que chama essa região aqui? Trígono inguinal. Parabéns. Então, aqui, ó, o trígono inguinal é frágil e o ângulo também é frágil. Pronto. Agora, olha esse desenho. Esse desenho, gente, quem olhar desenho, eu acho que olhar o desenho é muito bom. Você não tem tempo de estudar e ler o livro, abre o Atlas e olha e fala. Esse desenho é do médico. Ele é um resumo de tudo. Olha que bonito. Músculo oblíquo externo e sua aponeurose. Músculo oblíquo interno e sua aponeurose. Músculo transverso e sua aponeurose. As três aponeuroses passaram anterior ao músculo reto, restando a sua lâmina posterior aqui, a face transversal. Então aqui é a varinha infraumbilical. Entendido? Né? Esse músculo aparece, que chama músculo piramidal. Ele se insere medialmente na minha alma e ajuda a tensionar na minha alma. Ele é variável, pode existir ou não, pode ter de um lado, faltar do outro. Observe no cardápio se tem. Músculo piramidal. A mesma inervação do reto do corpo. Agora, olha aí. O músculo oblíquo externo,
a sua fáscia sendo levada pelo fluido espermático aqui no intestino. Observem a solução de continuidade das suas fibras aponeuróides formando o âmbito superficial. Olha as fibras interculares. Aqui é o âmbito inguinal superficial. Olha o músculo oblíquo interno e as fibras dele foram levadas junto. Cremaster. Olha o bacana. O transverso ficou sem ser amonestado, né? Ficou quietinho, então. Pronto. E a face transversal foi evaginada para definir o âmbito profundo. Isso aqui é a artéria epigástrica inferior e a veia epigástrica inferior partindo, né? Aqui da artéria ilíaca externa e drenando para a veia ilíaca externa. O ângulo profundo é lateral aos vasos epigástricos inferiores. Medialmente a ele eu vou ter quem? O tríbulo inguinal. Entendido? Agora, olhem bem para esse desenho, é um resumo de tudo. Comparem agora aqui, né? Aqui mostrando a artéria externa e a artéria epigástrica inferior. Essa artéria epigástrica inferior, se aplica também à veia, ela é importante para nós porque é ela que vai mostrar que medialmente a esses vasos nós temos o tríbulo inguinal e lateralmente nós temos o ângulo inguinal profundo, os pontos frágeis da barriga. Então, o conteúdo pode exteriorizar aproveitando a fragilidade do tríbulo ou pode exteriorizar entrando no canal inguinal, passando por dentro dele, né? Aproveitando um caminho que já existe previamente. Quando passar por aqui ou por aqui, vamos chamar isso de hérnias. Hérnias inguinais. Só para nós aprender para dividir. Essa hérnia que empurra a poneurose do oblíquo externo, a partir da face transversal, ela empurra a parede de maneira direta. É chamada de hérnia inguinal direta. Aquela que aproveita o canal inguinal para entrar no interior dele, vai percorrendo indiretamente a parede. Ela é chamada de hérnia inguinal indireta. Então, vamos ver o que vai acertar. Qual é a hérnia que é medial aos vasos epigástricos inferiores? Direta. E qual que é a lateral aí? A indireta. Então, agora, visto isso, nós vamos poder imaginar aqui direitinho esse aspecto. Né? Então, olha aqui, semana que vem essa imagem volta. Aqui é o peritônio. Nós estamos vendo aqui os vasos epigástricos inferiores. Ó, tríbulo inguinal, ângulo profundo. O conteúdo da cavidade exteriorizando é uma hérnia. No caso, aqui é uma hérnia umbilical. Agora, olha esse desenho. O que mudou desse desenho para aquele outro que nós mostramos do médico? O padrão é mais ou menos igual. Só que agora ele desenhou uma alça de intestino exteriorizando. Essa alça, ela está passando lateral ou medial aos vasos epigástricos inferiores? Lateral. Então, ela passou pelo tríbulo inguinal ou pelo canal inguinal? Se ela passou pelo canal inguinal, ela vai ser direta ou indireta? Indireta. Ela vai ter quais envoltórios? Os mesmos envoltórios do canal inguinal. Face espermática interna, cremastéria e espermática externa. Isso é uma hérnia inguinal indireta. Então, eu quero ver que vai acertar. Essa hérnia aqui é direta ou indireta? Indireta. Observe que ela tem os mesmos invólucros, né? Do fluido espermático, do testículo, e traz consigo o peritônio, que foi empurrado pela alça do testículo. Esse amarelinho é o peritônio. Entrou? Essa aqui é direta ou indireta? Também é indireta. Né? Então, observe aqui, ó, o ângulo inguinal profundo está aqui, o superficial está aqui. Né? Então, o trajeto da hérnia inguinal indireta é o mesmo trajeto do canal inguinal. Olha a sombra dos vasos epigástricos. Se uma hérnia for direta, ela vai se insinuar medialmente. Né? Aqui as camadas, espermática externa, cremastérica e espermática interna, e aqui já a hérnia. Essa hérnia é direta ou indireta? Direta. Todo mundo tem, concorda? Quais são as camadas? Não mexeu nada com o canal inguinal e o fluido espermático. Empurrou aqui o peritônio, empurrou a face transversal, a poneurose do oblíquo externo, né? Uma hérnia direta. É mais comum de todos. Né? A hérnia inguinal direta, olha só agora, depois você fala disso, vou colocar. Olha aqui. Ainda bem que você lembrou. Olha aqui. Esse esqueminha está mostrando aqui, ó, o peritônio e o testículo. No primeiro momento, quando o testículo está migrando, ele vai trazendo consigo o peritônio na sua face anterolateral. Entendeu o que eu falei? O peritônio vem junto. Depois, isso aqui fecha. Aqui fecha e aqui fecha. O peritônio fica bonitinho lá
e fica um pedacinho daquele pericônio primitivo abraçando anterolateralmente o intestino. Isso aqui nós vamos ver depois, isso chama túnica vaginal do intestino. Então agora aparece uma diferença. O homem tem 4 seroses, a mulher tem 3. A mulher tem pericárdio seroso, a mulher tem a pleura e a mulher tem o pericônio. O homem tem pericárdio seroso, e tem a túnica vaginal do intestino. Tá? Então agora vamos ver. Quando isso aqui fechou e isso aqui fechou, nós criamos um impedimento para o conteúdo abdominal migrar. Para que o conteúdo abdominal possa migrar e gerar uma hernia indireta, o que tem que ficar aberto? Essa comunicação. Isso se chama conduto peritônio vaginal. Então, a hernia inguinal indireta, ela exige uma condição congênita. Ela não precisa ser congênita, não. Né? O menino nasce sem a hernia. Ela vai aparecer depois, pode nascer com a hernia. Mas a condição predisponente tem que estar presente. Chama assim, que é a persistência parcial ou completa do conduto peritônio vaginal. Né? Então, a hernia mais comum é a hernia inguinal indireta com a persistência do conduto peritônio vaginal. Então, você fala, vamos continuar. Olha agora, olha a hernia direta. Os vasos que gastam aqui, medial o vaso. Olha que interessante, ó. Olha o saco herniário. Ele não tem nada a ver com o fluido. O fluido continua lá. Não quer dizer, se a hernia exteriorizou pelo ângulo superficial, eu não posso jurar que ela é indireta. Entendeu o que eu falei? Ela pode ser indireta ou direta. O que vai decidir o que é se ela está no fluido medial dos vasos ou no ângulo profundo lateralmente. Hernia é essa? Direta ou indireta? Indireta. Ou direta? Direta. E essa aqui? Indireta. E aqui, só para vocês terem uma ideia grosseira, né? Mostrando aqui que no exame físico, eu já posso ter uma ideia se a hernia é uma hernia direta ou indireta. Né? Nós introduzimos o dedo no ângulo inguinal superficial e pedimos ao paciente para aumentar a pressão intra-abdominal, contraindo a parede, sem permitir que o ar escape pelo pulmão. Né? Isso é uma manobra de valsalva. Respira fundo. Agora, põe a mão aqui na boca. Agora sopra. Ele está aumentando a pressão. Então, a gente examina. Né? Se houver a protrusão de alguma estrutura empurrando meu dedo aqui nesse ângulo, se a pressão de cidade lateral para medial, é mais provável que seja uma hernia direta. Né? Se a pressão se dá de superior para inferior, próximo ao plano mediano, aqui, ó, pode ser uma hernia inguinal direta. Né? E se a pressão ou protrusão estiver abaixo do ligamento inguinal, eu tenho que pensar que pode ser uma hernia femoral. Entendi? Hernia femoral. Né? Aqui vocês estão vendo o ângulo superficial, as fibras estruturais, a poliomorfose do externo, e aqui, ó, só para mostrar para vocês a bainha femoral. Lembra dela? Bainha femoral, o conteúdo da bainha. L, a veia medialmente, e o canal femoral. Lembrados? O canal femoral, ele é preenchido por isso daqui, ou eventualmente com formoso, como está mostrado. Se vocês lembrarem do primeiro período, quem lembrar disso aqui, tem um presente, um bombom. A bainha femoral, como é que ela é formada? Aí quem lembrar agora vai entender direitinho o que eu vou contar. Anteriormente é a face transversal. E posteriormente a face ilíaca. Olha que interessante. Olha que os vasos migraram em direção à coxa com o brotamento, eles empurraram o conjuntivo peritoneal. E formou então. Então, por isso que a bainha femoral, no contorno anterior é a face transversal, no contorno posterior é a face ilíaca. E aí o canal femoral. Quanto maior for o canal femoral, maior a chance do conteúdo entrar ali. Ele vai chamar essa hérnia? Hérnia femoral. Medial também. Entendeu? Agora é hérnia femoral. Então agora vamos ver. A pelve, depois de nós vamos aprender que a pelve masculina é diferente da feminina. Diferença sexual. O professor Humberto passou isso. A pelve vai mudar com o sexo. A pelve da mulher ela é mais transversal. A pelve do homem é mais vertical. Nós vamos aprender depois isso lá. Como a pelve da mulher é mais transversal, a mulher tende a ter um canal femoral maior. Então agora eu vou perguntar para vocês. Quem tem mais chance de ter hérnia femoral? O homem ou a mulher? Quando o bolso hérnia femoral. Assim, eu vi um caso de hérnia femoral. Eu falo assim, era uma mulher. O cara fala assim, como é que você sabe? Mãe de Ná. Pronto. Aqui uma hérnia femoral. Né? A hérnia femoral, vocês estão vendo que ela não tem nada a ver com a região inguinal.
inguinal, que está inferior ao ligamento umbilical. Fácil? Fácil. Na semana que vem, não é o que recidiva? Depois Por que tem hérnias parietais pós-cirúrgicas? Porque o ponto que você abriu, supurou, fica um ponto mais frágil. Então são chamadas hérnias incisionais. Elas aparecem na linha de incisão. Entendeu? Ó, vamos ver aqui agora. A hérnia inguinal é mais comum à direita ou à esquerda? Direita ou esquerda? Lado mais comum. Direito, ok. O intestino grosso tem uma parte que chama sigmoide. O sigmoide fica na frente do âmbito. Então ele protege a formação de hérnia. É mais comum a hérnia